Então, pessoal, boa noite. Deixa eu só destacar aqui o vídeo da Cíntia, só um instante. Beleza. Então, sejam bem-vindos aí, né, à nossa web. Vou situar vocês aqui, pessoal, com relação às nossas unidades, né, as que vocês já finalizaram e as que estão em andamento, né? E aqui está em andamento, na verdade, né? Então, aqui vocês já finalizaram técnicas de redação, certo? Fundamentos de eletricidade também, né? Já finalizaram, né? Dia 10/8. E aí, tem algumas pessoas, né, que pode ser que não enviaram aqui as atividades, né? Então, por exemplo, ó, eu deixei aqui, ó, até dia 24, né, 24/8, que no caso é quarta-feira que vem, a possibilidade de vocês enviarem as atividades, né, da unidade curricular de fundamentos de eletricidade, justamente para vocês não saírem prejudicados, né? Que eu vi que vocês tiveram dificuldade e tal. Então, até dia 24, eu vou estar recebendo as atividades e vou estar corrigindo com um valor de até 100 pontos, né? Depois do dia 24, né, que após esse prazo, serão avaliados de 0 a 80. Lembrando que a nota mínima que vocês precisam para aprovação é 70 pontos, né? Então, aqui, por exemplo, ó, verificar se tem algumas pendências aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, tem uma pessoa, né, que precisa ser avaliada SAP 1, aqui outra pessoa também para poder fazer a SAP 2, para corrigir a SAP 2, e outra pessoa para corrigir a SAP 1. Então, assim, as correções, pessoal, só para orientar vocês, geralmente eu faço na terça-feira, né? Então, geralmente, toda terça que eu corrijo as atividades de todas as turmas que eu tenho. Então, para quem enviar aí, né, até dia 23 aqui no caso, né, eu vou corrigir e dar a nota aí para vocês, da UC de Fundamentos de Eletricidade, certo? Então, essa aqui já finalizou. Aqui começou, foi a UC número 3, né, que é Sistemas de Medida e Representação Gráfica. Então, ela iniciou dia 11/8 e ela finaliza dia 11/9, né? Então, vocês têm um mês aqui para fazer essas atividades, né? Então, assim, é muito tempo, mas vocês vão ver que as atividades são tranquilas, né? Então, por isso que eu deixei aqui ó, só 2 webs para a gente poder explicar a atividade com vocês. Inclusive, né, na web passada, deixei aqui na biblioteca para vocês, né? Tá aqui, ó, web aula 1, 17/8. Já comecei a explicar a atividade aqui, ó, dessa unidade curricular, né, que é Sistemas de Medida e Representação Gráfica, né? Então, quem acompanhou a web aqui, ó, do dia 17, já praticamente consegue fazer os 2 primeiros desafios da situação de aprendizagem, que a gente vai continuar explicando hoje, certo? Então, essas duas webs vão justamente servir para vocês fazerem as atividades. Se for necessário, a gente pode abrir, né, colocar mais uma web aqui dentro desse período para vocês tirarem dúvidas. Não sei se vai ser necessário, né, porque a atividade é muito tranquila, mas vocês têm esse prazo mais longo aí para fazer, certo? Então, essa, né, é a nossa segunda web da unidade curricular de Sistemas de Medida e Representação Gráfica, certo? E na próxima semana, como a atividade dessa UC aqui ela é mais tranquila, a gente já vai iniciar, mostrar aqui com vocês, a gente já vai fazer uma web da UC número 4, que é Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança, né? Então aqui, ó, por exemplo, ó, o conteúdo já vai estar disponível para vocês aí, ó, a partir do dia 24, né? Deixa eu ver se, acho que até dia 22. Deixa eu só conferir aqui, só um instante, porque a partir do dia 24, realmente. Então, no dia da nossa web, o conteúdo já vai estar disponível para vocês dessa unidade curricular aqui, ó, de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Até então não está disponível, né? Mas por que que eu decidi fazer as duas juntas? Porque essa aqui já realmente é mais específica do curso, né? Então a gente já vai falar de equipamento de proteção individual, coletivo, certo? Inclusive tem mais webs aqui justamente por causa disso, né? Então a gente praticamente vai fazer duas UCs ao mesmo tempo, né? Essa turma 12, que vai ser unidades de medida e representação gráfica, certo? Que a gente já teve uma web dela, dia 17, e estamos tendo aqui a segunda web hoje, dia 19. E na próxima semana, dia 24,
a gente já vai fazer uma web dessa UC aqui, ó, que é qualidade, saúde, meio ambiente e segurança. Mas o prazo de envio aqui vai continuar o mesmo, né? Do dia 11/8 até 11/9. E aqui também, esse prazo aqui também vai continuar o mesmo, de 24/8 a 15/9. Né? Essa UC aqui, ó, qualidade, saúde, meio ambiente e segurança, e aí vai ter o alinhamento de duas turmas, que no caso é a turma 12 e a turma 010, né? Que inclusive tem uma colega aí da turma 010 que vai iniciar essa UC também na próxima semana, certo? Então, assim, só estou mostrando para vocês como que está a organização. Dependendo se vocês tiverem mais dúvidas, né, nessa UC de sistemas de medida e representação gráfica, a gente pode usar uma dessas datas aqui, ó, para poder tirar dúvidas a respeito dela, certo? Então, assim, na próxima web do dia 24, né? Então, nossas webs geralmente acontecem todas quartas e sextas, né? Então, aqui, por exemplo, ó, dia 24 e 26, que é quarta e sexta da próxima semana, a nossa web vai ser referente a essa unidade curricular aqui, certo? Só para situar vocês. Tranquilo? Com relação a esse cronograma, né, essas organizações, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento? Ou já pode começar a falar da atividade aqui? Lembrando, pessoal, aqui ó, do registro de frequência, né? Esse registro de frequência é importante para a gente ter um controle, né, de quem tá participando, né, aqui das webs, porque para vocês ela é obrigatória, tendo em vista que o curso de vocês ele é 100% EAD, né? A gente vai ter o vídeo aqui das práticas, inclusive, né, dessa unidade aqui, ó, eu já fiz uma prática lá no campo mostrando para vocês os equipamentos, né? Então, na próxima aula, né, do dia 24, que é quarta-feira, já vai estar disponível aqui para vocês um vídeo de uma prática que eu gravei lá em campo para vocês, certo? Então, só contextualizando aí vocês nesse sentido, beleza? Então, vamos para a atividade? Então, a situação de aprendizagem aqui, ó, da unidade curricular de sistemas de medida e representação gráfica, a gente já iniciou a explicação dela na web passada, né? Então, para quem assistir a web aqui, ó, já vai conseguir fazer tranquilamente a primeira e a segunda etapa da atividade, que é o desafio 1 e o desafio 2, né? Hoje a gente vai dar continuidade aqui, ó, a partir do desafio 3. Então, esse desafio 1 aqui a gente já fez ele, eu fiz junto com vocês, né, na web passada. O desafio 2 também a gente fez junto, certo? Então, a gente já terminou, na verdade, né? Falamos aqui, escrevemos, determinamos quais as ferramentas usadas para cada tipo de medida, certo? E na web de hoje, né? Dependendo, a gente pode até terminar mais cedo, né? Caso a gente consiga. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte de interpretação de escalas, que é o desafio 3, e o desafio 4, que é a parte de substituição de itens, né? Que entra mais especificadamente na área de redes, né? Então, esse é o contexto da aula de hoje, né? Eu vou explicar para vocês e fazer junto com vocês aqui, ó, o desafio 3, que é a parte de interpretação de escalas, e o desafio 4, que é a parte de substituição de itens, certo? Então, assim, professor, não tem nem ideia de como é que começo a fazer essas atividades, né? Nem o desafio 1, nem o 2, né? Qual que é o caminho que eu preciso seguir? Estou aqui para ser o mediador, justamente para ensinar o caminho, né? Então, você tem três opções, né? Caso você não conseguir fazer nem o desafio 1, nem o desafio 2, primeira opção, você vem aqui, ó, na plataforma, né, no AVA, e acessa a biblioteca e assiste a web aula 1. Professor, mas a web aula 1 tem o quê? 2 horas e 20 de duração, eu não vou ficar 2 horas e 20 assistindo a aula, né? Então, assim, escolha sua, né? Tem a opção de você assistir a web, beleza? Inclusive, se você não assiste a web, você não consegue responder a atividade, né? E dependendo, se você não registra a frequência, né, você não consegue fazer o registro de frequência, eu vou computar também as presenças através do quê? Do envio das atividades, né? Então, se você não entrega a atividade, não tem como eu computar a frequência, beleza? Então, assim, primeira opção, assistir a web aula do dia 17, caso você não saiba nem como começar a atividade, certo? Beleza, assisti a web e não consegui fazer.
Você vem aqui ó, no conteúdo do curso. O conteúdo do curso tem 2 links. O link do conteúdo virtual, né, que tem aqui no AVA, certo? E também tem um link da apostila, né? A apostila do curso já tem todo o conteúdo também especificado aí, ó, né? Parte de escala, né? Então tem tudo aqui já, né? Então, assim, você escolhe a melhor forma de estudar. Mas o que que eu recomendo que vocês deem prioridade? Para a web aula, né? Porque aqui na web aula a gente fez o passo a passo. Eu fiz junto com vocês. Vou até mostrar aqui, ó. Pra vocês não falar que eu estou mentindo. Então aqui, por exemplo, ó, a gente contextualizou a atividade, mostrei para vocês aqui as opções, né, que tinham. E aqui, ó, a gente fez junto, ó, eu fazendo aqui a atividade junto com vocês, ó. Então, assim, mostrei algumas aplicações práticas também, né? Então, fica aí a dica, né? Então, vocês têm um fim de semana chegando aí, justamente usem desse período, né, para vocês fazerem as atividades. Tudo bem? Então, as dicas foram dadas, agora a gente vai fazer as nossas atividades, beleza? Então, vou colocar aqui no conteúdo, vou deixar aqui o conteúdo e a apostila. Então, aqui, por exemplo, ó, vou usar a mesma lógica, deixa eu só fechar essas aqui. Vou usar a mesma lógica que eu usei, né, a mesma sequência que eu usei na web passada, né? Então, para o desafio 3, né, se você não sabe nem começar ele, né, a parte de interpretação de escalas, o que que você pode fazer? Você vem aqui, ó, no conteúdo virtual, né, vou voltar aqui, ó, do zero, né, para mostrar para vocês. Então, você vem, acessa a unidade curricular, vem aqui no conteúdo do curso, clica aqui no primeiro link. Você vai entrar no conteúdo virtual aqui, né? E aí aqui, quando você vai passando o conteúdo virtual, ele já está estruturado para você o quê? Responder os desafios. Então aqui para o desafio 1, por exemplo, ó, já está falando da parte de simbologia, indica aí alguns exercícios, né? Recomendo que vocês façam esses exercícios justamente para poder reforçar esses conceitos. Esses exercícios aqui, pessoal, ó, eles não são avaliativos, né? O único, assim, eu não vou pontuar esses exercícios, isso aqui é só para vocês fixarem o conteúdo, certo? Então, e ajuda também a resolver a situação de aprendizagem, certo? O que eu estou focando é na resolução do que vai ser pontuado, que no caso é essa atividade aqui que vale de 0 a 100 pontos, tranquilo? Mas assim, aqui no conteúdo virtual tem muita informação importante, né, que vocês precisam passar por elas para vocês conseguirem fazer os desafios, as atividades, né? Então, aqui, ó, por exemplo, o desafio 2, da mesma forma, ó, parte de realização de medidas, as ferramentas usadas, né, os exercícios, tem uma parte de atividade individual aqui também. Essa atividade individual é justamente essa que a gente fez aqui, ó. Então, essa atividade individual é justamente a que a gente fez na web passada, que é o desafio 2. Mas se vocês abrirem o link lá, vou abrir lá para vocês. Se vocês abrirem o link aqui, ó, é justamente só a atividade que a gente fez na web passada, né? Então, assim, tem essas possibilidades, certo? Desafio 3, que é o que a gente vai começar a explicar hoje, né? Então, a ideia é que a gente faça o desafio 3 e o desafio 4 na web de hoje, certo? Parte de interpretação de escalas, né? A gente tem aqui, ó, um desenho que vai mostrar isso pra gente, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma foto do Cristo Redentor, né? Vamos dizer assim, no tamanho real, né? Como que é usada a escala, né? No tamanho real, é usada a escala 1 para 1, né? O que que significa, né? Então, quer dizer que esse é o tamanho real dele, tá? Em 1 para 1. Se eu quero pegar essa imagem aqui e quero reduzir ela, eu vou usar uma escala de redução, né? Então, a escala de redução, qual que é a característica dela? Que você vai pegar e reduzir o desenho, né? Então, isso aqui é um desenho, né? É uma fotografia do Cristo Redentor em tamanho real. No caso, não o Cristo Redentor em tamanho real, a fotografia em tamanho real, né? Por isso que a escala aqui é 1 para 1. Então, o que que eu fiz aqui nessa segunda situação, o que que eu fiz com a fotografia do Cristo? Eu reduzi ela. Como eu faço redução, o que que acontece? Eu reduzi ela aqui, no caso, pela metade. Por quê? Porque eu tenho um fator 2 aqui. Quer dizer o quê? Que cada unidade de medida que eu tinha foi reduzido
pela metade, foi reduzido por 2, né? Ou seja, quando a gente fazer as continhas lá na atividade, eu acho que vai ficar mais claro isso aí para vocês. Mas, basicamente, qual que é a dica que eu dou? Escala de redução vai sempre ter o quê? Sempre ter o fator 1 do lado, o quê? Do lado esquerdo, né? E o fator de redução vai estar do lado direito, né? Então, a dica prática que eu dou quando você está trabalhando com escala é essa. O fator de redução sempre vai estar do lado direito. Então, que quer dizer que ele está sendo reduzido o quê? 2 vezes, certo? Já a escala de ampliação é ao contrário, né? Então, a imagem em tamanho real é essa. Se eu fizer a ampliação da imagem 2 vezes, eu vou ter uma escala de ampliação, né? Então, o fator de ampliação sempre vai estar o quê? Sempre vai estar do lado esquerdo. E o valor real vai estar do lado direito, para a escala de ampliação, né? Então, o que diferencia a escala de redução da escala de ampliação é justamente o local aqui onde eu tenho o quê? O fator, seja ele de redução, seja de ampliação. No caso do fator de redução, vai estar do lado direito e o fator de ampliação vai estar do lado esquerdo, né? E aí é que vai explicar esse passo a passo para vocês, né? Como que se lê. No caso aqui, ó, é uma escala de 1 para 1, de 1 para 2, né? Ou 2 para 1, né? Então, isso aqui vai mostrar essa questão, né? De como que faz a leitura de escala, beleza? E aí aqui vai mostrar outras coisas, a questão da escala gráfica, né? Desenho técnico. Eu não vou passar isso aqui passo a passo com vocês, porque a gente vai focar lá na atividade, certo? Então, aqui vai falar como que usa o escalímetro, né? Que é uma ferramenta para projetos, né? Então, aqui, por exemplo, ó, o escalímetro ele tem várias escalas que podem ser utilizadas, né? Então, ele auxilia justamente nesses processos de conversão aqui, né? Então, ele tem escala de 1 para 20, 1 para 25, todas as escalas de quê? De redução, né? Por quê? Você tem um objeto lá na realidade, sei lá, uma distância entre 2 postes, né? Que a gente vai medir lá aqui na atividade. E aí você precisa representar isso num desenho. Aí por isso que você precisa usar uma escala de redução, né? Porque você tem um tamanho, sei lá, você tem 30 metros na realidade. Você precisa representar esses 30 metros na prática, ou no desenho, perdão. Então você precisa usar uma escala de redução, certo? Que é essa primeira que a gente falou dela aqui, ó. Então, geralmente, para desenhos, para projetos, né, de redes elétricas de distribuição, o tipo de escala que a gente usa é essa aqui, ó, escala de redução. Tranquilo? E aí aqui também, ó, tem algumas atividades, né? Ó. A escala 1 para 1 significa ter o desenho em tamanho real? Isso aí é verdadeiro ou falso? Aí você vem aqui e coloca falso ou verdadeiro? Verdadeiro, né? O escalímetro possui 3 escalas gráficas de plástico em uma só peça, com forma triangular. Aí você vem aqui sobre o escalímetro, né? É só 3 escalas que possui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na verdade, é 6 escalas, né? Então, aqui, ó, é falso, né? Porque ele possui 6. Então, assim, estou dando as dicas aí para vocês responderem. Isso aqui é justamente para vocês treinarem o que vocês estudaram, o que vocês leram aqui anteriormente. Beleza? Aqui tem mais exercícios. Tem aqui um fórum, né, de discussão sobre medidas e tal. E tem a atividade que a gente vai fazer aqui junto também. Certo? Vou focar aqui na atividade. Beleza? Então, ó, a opção, você não sabe nem por onde começar a resolver o exercício, você vem aqui na plataforma, ó, a plataforma do AVA, que vai ter o conteúdo aqui já está estruturado justamente para você responder os desafios. No caso aqui hoje, a gente vai fazer os desafios 3 e 4. Tranquilo? Então, bora lá? Alguma dúvida com relação ao que foi exposto até agora? Vou continuar aqui então, pessoal. Então, a atividade, ela propõe o seguinte, né? Ó, primeiro, ele pede para a gente fazer o quê? Solucionar individualmente as seguintes questões. Apresente uma tabela mostrando os vãos básicos entre os postes 8 e 9 de 40 metros. Ou seja, essa primeira tabela aqui, né, o valor que a gente precisa realizar a conversão é o quê? 40 metros. Vamos situar aqui no desenho, né?
Então, aqui, por exemplo, onde é que estão os postes 8 e 9? Os postes 8 e 9, como a gente já fez, né, na UC anterior, são esses dois aqui, ó, né? 8 e 9, certo? Então, ele pede para a gente poder fazer o quê? Pegar esses 40 metros e apresentar aqui nessa tabela, certo? Então, assim, como que a gente faz isso, né? Como que a gente vai representar esses 40 metros aqui, ó, que é entre os postes 8 e 9, nas diferentes escalas, né? Então, a gente vai precisar fazer o processo de mudança de escalas depois, certo? E também tem o quê? Os postes 1 ao 7 de 35 metros. Então, a gente vai primeiro vai fazer uma medida, né? Entre os postes 8 e 9, que a gente sabe que tem 40 metros, e depois entre os postes o quê? 1 ao 7, que tem 35 metros cada um. E aí a gente vai ver qual que é a distância total que tem. Na verdade, a gente já viu, que na verdade é 210 metros, né? O vão entre os postes 1 e 7, o vão total é de 210 metros, né? A gente já falou disso aqui na atividade anterior também. Tranquilo? Então, com relação à interpretação, né? Qual que é a primeira medida que a gente vai trabalhar? É a medida entre os postes 8 e 9. A medida real entre esses postes lá na prática, ela é 40 metros, né? Então, a distância entre os postes 8 e 9 é 40 metros na realidade. Mas e para mim representar essa medida aqui no desenho? Como que eu faço? Aí eu vou usar as escalas, né? Então aqui a gente tem diferentes escalas, ó, né? Só que aqui, para poder complementar e auxiliar na interpretação, o que que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui, ó, uma coluna para poder colocar aqui a escala real, né? Vou colocar aqui uma linha também. Ah, professor, mas na tabela não vai ter isso, né? Não tem problema, isso aqui é só para poder me ajudar a explicar essa questão de escala para vocês, certo? Deixa eu só diminuir aqui. Só um instante, pessoal. Só mudar a visualização. Cadê? Como é que coloca esse negócio de lado aqui? Desenhar, design, layout. Aqui, achei. Mudar a orientação aqui. Eu vou colocar isso aqui para baixo para poder ficar melhor, para a gente poder orientar. Vou copiar aqui o desenho também. Então, pessoal, a primeira questão, primeiro detalhe, é a interpretação, né? Então, vou aumentar aqui o desenho também. Então, vocês entenderam o que que a gente precisa fazer, né? A gente precisa pegar essa medida aqui, ó, que tem entre os postes 8 e 9, que é de 40 metros, e fazer a conversão dela para o desenho, né? Então, na representação do desenho, qual que vai ser a medida, né, de um desenho? Então, é isso que a gente vai ter que saber, dependendo do tipo de escala que a gente for usar para representar. Aqui não está falando qual escala está sendo usada, né? Mas a gente vai fazer esse exercício aqui justamente para isso, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, o valor em metros, que é o que a gente tem na realidade, certo? O valor em metros, geralmente fica na escala de 1 para 1, que é a escala real, né? Então, se vocês forem lá no conteúdo e verem sobre escala real, é justamente o valor, né, na realidade. Então, na realidade aqui, o que que a gente tem? Qual que é a medida que a gente tem? 40 metros, certo? Então, vou colocar essa medida aqui, 40 metros, certo? Esse valor aqui, ó, ele pode ser representado em diferentes escalas, né? Esse valor real que a gente tem, certo? E também pode ser representado em diferentes unidades. Então, por exemplo, 40 metros, se eu pego esse valor e converto ele para milímetros, como que fica? 40 metros é igual a quantos milímetros? Eu preciso fazer o que com esse valor? Então, vou fazer aqui, ó, para vocês, né? Então, se eu tenho um valor em metros e eu quero transformar ele para milímetros, o que que eu faço? 40 vezes 1000, que milímetro é 1000, né? Como eu quero converter de metro para milímetro, aí eu multiplico. Então, 40 metros é igual a 40
1000 milímetros, certo? Ah, agora eu quero representar 40 metros em centímetros. Centímetros, eu faço o quê? Pego o valor real, que é metros, 40, e multiplico por quanto? Por 100. Então, o valor de 40 metros em centímetros é igual a 4.000. 4.000 o quê? Centímetros. Então, esse passo a passo, pessoal, de conversão de unidades, tem lá na apostila também, né? Eu só estou fazendo direto aqui, só para poder explicar a questão da escala e a questão de conversão de unidades. Beleza? E se eu quero representar 40 metros em quilômetros, como é que eu faço? Então, eu pego esse valor aqui, ó, 40, que é a medida real, e divido por 1000. Por quê? Porque o quilômetro ele é um múltiplo. Só que como eu quero converter de metro para quilômetro, aí eu divido por 1000. Então, esse valor fica quanto? 0,04. Então, 0,04. O quê? Quilômetros. km. Então, isso aqui, ó, é a mesma medida, né? Só está representada de forma diferente. Basicamente, a escala, ela é isso, né? Ela pega uma medida real e representa ela no papel de uma outra forma, certo? Então, ela pode ser representada, por exemplo, os 40 metros como sendo 40.000 milímetros, ou como 4.000 centímetros, ou como 0,04 quilômetros, certo? Só que assim, todas essas medidas, para você desenhar ela, você precisa do quê? Da escala, né? Você precisa usar da escala de redução. No caso aqui é tudo escala de redução, né? Por quê? Porque o número 1 está do lado direito e o fator de redução está tá do lado esquerdo, perdão, né? O fator real está do lado esquerdo e o fator de redução está do lado direito. Então, todas são escalas de redução. Vai escrever aqui, ó, escala de redução. Por quê? Porque a gente vai pegar 40 metros que tem na realidade e representar ele no papel, né? Então, na escala de 1 para 25, como é que eu represento esse valor em metros na escala de 1 para 25? Qual que é o passo a passo? Vou escrever aqui, ó. Então, vou pegar o valor 40 e vou fazer o quê? Vou dividir pelo fator de redução, né? Então, por que que é 40? Porque é o que o exercício pediu. A distância entre os postes 8 e 9, certo? Então, vou pegar aqui, ó, 40 e dividir pelo quê? Pelo fator de redução, que no caso é o fundo da escala aqui. Na escala de 1 para 25, então 40 metros representado nessa escala vai equivaler a quantos, vamos dizer assim, metros na prática, né? Porque assim, na medida em metros vai mudar também, né? Então, o que vai interferir para a gente é o valor em centímetro ou milímetro para a gente representar esse valor no papel, certo? Então, ó, 40 dividido por 25 vai dar quanto? 1,6. 1,6 o quê? Metros. Então, assim, para mim, representar, né, para mim desenhar 40 metros usando a escala de 1 para 25 num papel, representando esse valor em metros, eu precisaria fazer uma linha aqui, ó, de 1,60 centímetros, né? Então, assim, seria inviável usar essa escala, né? Então, para o valor em metros também, né? Mas para centímetros, para milímetros também, é, tem a aplicação, né? Então, essa tabela aqui é justamente para a gente entender essas duas diferenças entre a aplicação, a diferença entre escala e conversão de unidades. Então, aqui a gente está representando o valor de 40 metros em diferentes escalas, e aqui a gente está fazendo a conversão da unidade, certo? Então, aqui a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, ó. O mesmo que eu fiz aqui em cima, eu vou fazer aqui depois que eu fiz a conversão, né? A conversão na escala aqui, ó. Então, 1,6 metros, né? Em milímetros, como que eu faço? Pego o valor, ó, 1,6, faço o quê? Multiplico por 1000. O mesmo procedimento, né, que eu fiz lá, ó. Fica quanto? 1.600, o quê? Milímetros. 1.600 milímetros, certo? Todo mundo entendeu, pessoal, o que que eu estou fazendo? Vocês querem que eu repito, dou uma parada? Como é que tá?
Se ninguém falar nada, eu vou continuando aqui. Tá todo mundo entendendo? Tranquilo. Sim? Beleza. Vocês estão vendo a Cintia aí no cantinho? Tá, o vídeo dela tá funcionando aí para vocês? Se alguém puder me dar um feedback também, eu agradeço. Ah, professor, tá aparecendo ela aqui, tranquilo. Então tá bom. Então aqui eu vou fazer o mesmo. Para 1,6 metros em centímetros, vai ser quanto? 1,6 vezes 100. Dá quanto? 160. 160 centímetros. E em quilômetros, como é que eu represento 1,6 metros em quilômetros? Eu pego o valor 1,6, que é o valor real, né? Valor real depois de ter passado pela escala, né? Então, qual o caminho que a gente fez, né? A gente pegou 40 metros, reduziu ele, né? Reduziu 25 vezes, né? Por isso que ficou aqui 1,6. E agora a gente está representando ele em diferentes múltiplos e submúltiplos, né? No caso do metro, certo? Então, ó, pego 1,6 e divido ele por 1000 para poder fazer o quê? Converter para quilômetro. Então, fica quanto? 0,0016. 0,0016 o quê? km. Certo? E o próximo? Como que eu faço? Eu preciso representar 40 metros na escala de 1 para 50. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou pegar 40 e fazer o quê? Dividir pelo fator de redução. No caso é 50. Como é que eu sei que é 50? Está aqui na escala, certo? Então, ó, fazendo a continha, 40 dividido por 50 é igual a 0,8. Esse valor de 0,8 é o valor em metros, certo? Então, 40 metros representado na escala de 1 para 50 equivale a 0,8 metros, certo? E aqui o mesmo passo. Para milímetro eu faço o quê? Multiplico por 1000, né? Então vai ficar 800 milímetros, certo? Vocês querem que faça a conta? Vou fazer aqui para vocês verem que é verdade. 0,8, fazer o quê? Vezes quanto? Vezes 1000, que é milímetro, né? Eu estou pegando o valor em metro e convertendo ele para milímetro. Então fica quanto? 800, né? Só para provar aí para vocês. E 0,8 metros em centímetros. Eu pego 0,8 e multiplico por quanto? Por 100. Só vai diminuir um zero aqui, né? Então vai ser 80 centímetros. Em quilômetros. Aí eu vou precisar para saber quanto zero que tem, que eu não sei fazer isso de cabeça não. Então vai ser quanto? 0,8 dividido por 1000. Porque é quilômetro, né? Então se eu quero transformar quilômetro para metro, aí eu multiplico por 1000. Mas se eu quero transformar metro para quilômetro, aí eu divido por 1000. Né? Tem esses detalhezinhos lá na questão de conversão de unidades. Na apostila, ele dá uma técnica usando uma tabela. Eu acho mais complexo usar essa tabela, faz complicar mais a cabeça. Eu prefiro ficar multiplicando e dividindo por 1000 aqui. Então aqui fica quanto? 0,30 depois da vírgula 8. 0,0008. O quê? km. Certo? E o próximo? Mesmo jeito. Vocês querem que faz um por um ou vocês entenderam a lógica aqui? Tá tranquilo, professor. Ah, Você só beleza. vai dividir primeiro pela escala e depois você vem multiplicando por 1000, por 100 e divide Por 1000. por 1000. Exatamente. Sim. Eu vou fazer todos aqui, né? Para depois vocês falarem, ah, professor, eu não consegui fazer, né? Então vai estar todos prontos aqui, ó. Vou fazer mais rápido agora, né? Então peguei o valor real e divido pelo fundo da escala. 400. Ficar quanto? Vou fazer a continha aqui. 40 dividido por 100. 0,4. Então aqui, ó, 0,4. O quê? Metros. Tranquilo? Vai dar quanto? Já está a resposta aqui, na verdade, né? Só vai mudar o valor. 400 milímetros. Ou então 40 centímetros. Ou então 0,0004 quilômetros. Beleza? Professor Ângelo, Oi.
que nem aqui, o senhor está em metro, né? Então você está reduzindo a escala. Quando você vai diminuindo a escala, tipo assim, de 100, você vai diminuindo a escala para metro, para milímetro, então você está dividindo. Isso? Sim, de metro para milímetro, eu Você estou está dividindo. multiplicando. Tipo assim, Multi... isso, porque assim, se eu quero saber esse valor em milímetros, só que em metros, aí eu divido, né? Porque o que realmente me interessa é o valor real, certo? Então, esses múltiplos e submúltiplos aqui, ó, eles servem só para poder fazer o quê? Representar essa mesma grandeza que é o metro, só que de uma outra forma, né? Então, de metro para milímetro, se eu quero converter o valor em metros para milímetros, eu divido por 1000. Agora, se eu quiser converter, perdão, se eu quiser converter metros para milímetros, eu multiplico por 1000, certo? Por isso que eu fiz aqui, ó. Vou fazer aqui novamente, ó. Fazer só a redução, que aí eu explico essa questão de novo. Então, aqui, ó, 40. Vou descobrir qual que é o valor da escala, né? Para 125, dá quanto? 0,32. 0,32. Esse valor que eu tenho é o valor em metros. Se eu quiser saber esse valor, quanto que é esse valor em milímetros, eu pego o valor em metros, que é 0,32, e faço o quê? Multiplico por 1000, certo? Porque, assim, nesse processo de como é que fala? De utilização dos múltiplos e submúltiplos, é o contrário da escala, né? Pode ser que vocês confundam por causa disso. Porque a escala aqui, como ela é sempre de redução, por isso que a gente sempre está dividindo pelo fator de redução da escala. Mas agora, quando a gente quer converter metro para milímetro, para centímetro, para quilômetro, aí muda, né? Ora a gente vai multiplicar, ora a gente vai dividir, no caso de metro. Beleza? Entendeu a lógica? Entendi. Se eu quero subir a escala, tipo assim, se eu quero pegar de metro e colocar em quilômetros, quilômetro é maior. Então, eu vou dividir a escala. Na escala, você fala? É, se eu estou em metros, eu quero aumentar, se eu quero aumentar o quilômetro para quilômetro, então eu vou dividir. Se eu quero, Isso, entendeu? E se está em entendi. metros, eu diminuir, A eu quero diminuir, escala, e aí você multiplica. aí É, eu multiplico, exatamente. beleza. Exatamente. Bom. Então, ó, 0,32 é a mesma lógica, né? Então, ó, vou pegar o valor em metros que eu tenho e fazer o quê? Multiplicar ele por 1000 para me saber o quê? Quantos milímetros ele equivale. Então, ó, equivale a 320. 320 milímetros. Então, se eu for fazer um desenho, por exemplo, né, desse vão aqui, ó, de 40 metros, eu vou poder fazer o desenho usando a escala de 1 para 125. A representação que eu vou deixar no papel é essa aqui, ó, 32 centímetros. Né? Então, se eu quero representar 40 metros no papel, usando a escala de 1 para 25, o tamanho da linha aqui, ó, o tamanho dessa linha vai ser de quanto? De 32 centímetros. Para isso que serve essa tabela, para me saber qual é a medida que eu vou usar de acordo com a escala que eu escolher, entendeu? Então, 32 centímetros é relativamente grande, né? Quase que é maior do que o papel, dependendo, né? Então, não é interessante, talvez, usar essa escala. Talvez é interessante reduzir mais, entendeu? Então, a utilização de escala é justamente para isso, para você descobrir qual que é a melhor escala que se adequa ao projeto, certo? E aqui, da mesma forma, 0,32. Agora eu faço o quê? Divido por 1000 para me saber o valor em quilômetros. Perdão, acabei fazendo um a mais aqui. Então, vai dar 0,00032. 0,00032 km. Beleza? E aqui, da mesma forma, eu pego o valor que eu tenho, que eu quero saber, né? Qual que é o valor proporcional que eu preciso desenhar.
40 dividido por 200, 0,2. Então, vai dar 0,2 o quê? Metros. Então, se eu tenho 40 metros, quero representar ele na escala de 1 para 200, o valor que eu vou ter é 0,2 metros. No desenho, caso eu for representar o desenho, eu posso desenhar ele como sendo o quê? 200 milímetros, ou então 20 centímetros. Opa. Tá indo. 20 centímetros. Ou então 0,0002 km. Certo? Vocês querem que faça as contas ou não precisa? Pode fazer em direto aqui. Vocês já entenderam, né? Já fiz as contas já. Então, esse valor para milímetro, multiplico por 1000. Esse valor para centímetro, multiplico por 100. Esse valor para quilômetro, eu divido por 1000. Beleza? Então, aqui tem uma escala que é de 1 para 1000. Então, o mesmo procedimento, né? 40 dividido por 1000 é igual a 0,04. 0,04. O quê? Metros. O valor em milímetros, 0,04 metros em milímetros, eu faço o quê? Multiplico por 1000. Ué, professor, se eu dividiu e multiplicou por 1000? Ué, porque é que a gente quer saber esse valor em milímetros agora, né? Então, vai dar quanto? 40 milímetros. E quantos centímetros? De cabeça, 4 centímetros. E quantos quilômetros? Esse de quilômetro tem que fazer, que eu não sei quanto zero que é, não. Então, ó, 0,04. Eu faço o quê? Vou dividir por 1000 novamente, porque agora eu estou transformando para quilômetro. Então, vai ser 0,40 depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. O quê? Quilômetros. Beleza? E a última. Tá aqui, ó. 40 dividido por quanto? Por 5.000, que é a escala de 1 para 5.000. 0,08. 0,00 é 2 zero depois da vírgula, é 0,008. O quê? Metros. Se eu quero saber esse valor em milímetro, eu faço o quê? Multiplico por 1000. Eu tenho 8 milímetros. 8 milímetros. Se eu quero saber em centímetros, eu faço o quê? Multiplico por quanto? Por 100. 0,008 vezes 100 é igual a 0,8. O quê? Centímetros. E em quilômetros? Pego o valor aqui, ó. 0,008, que é o valor que eu tenho em metros, e faço o quê? Divido por 1000, para mim saber quanto que é o valor em quilômetros. Tá 0,1, 2, 3, 4, 5, 0 depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 0 depois da vírgula. Ok, quilômetros. Pronto, tá respondido. Todo mundo entendeu aí o que eu fiz? Sim ou não? Aí você vai falar assim, ah, professor, não tem essa coluna aqui, né, lá na atividade. Então, vou apagar ela aqui, ó. Excluir. Vou excluir essa coluna. Eu usei ela justamente para poder explicar para vocês, para poder não ficar fazendo essas contas aqui separado. E vou excluir essa aqui também, essa linha. Pronto. Então, a resposta aí é essa aí, pessoal. Agora, o procedimento para achar esses valores é que eu adicionei aquela linha e aquela coluna justamente para ajudar a vocês a entenderem quais foram as contas que eu fiz. Porque se eu saísse fazendo conta aqui sem explicar, né, essa questão da escala, beleza? Então, esse aqui, ó, é o que vocês precisam chegar. Aí, tranquilo? Sim ou não? Ninguém falar nada, eu vou continuar aqui, pessoal. Então, esse outro aqui, ó, o exercício B, é o mesmo procedimento, só que a distância que é diferente, né? Então, aqui agora, qual que é a distância que a gente vai usar? A gente vai usar a distância entre os postes 1 e 7.
Então, se a gente voltar aqui no desenho, ó, qual que é a distância entre os postes 1 a 7? A gente sabe que entre um poste e outro tem 35 metros, né? Então, o vão total aqui, ó, é de quanto? A gente já mediu ele aqui, ó. Ele é de 210 metros. Então, a medida que a gente vai usar é essa aqui agora. Ao invés de 40, a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que agora para 210, né? Aqui, ó, no exercício fala, ó, os vão básicos entre os postes 1 ao 7, no caso, então, tem 35 metros cada um. Então, se você fazer 35 vezes 7, aí, no caso, 7 não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer aqui, ó. 35 vezes 6 é igual a 210 metros. Por que 6, professor? Porque é a quantidade de vãos que a gente tem aqui, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é 35 metros entre cada um. Então, a medida total é 210, o quê? Metros. Então, aqui eu vou fazer o mesmo que eu fiz na anterior, né? Deixa eu só passar para baixo aqui para ficar melhor, para vocês verem. Então, vou adicionar aqui, por exemplo, ó, a coluna do metro. Coluna à direita. Esse aqui é o valor em metro. E vou colocar também uma coluna, uma linha, né, da escala real. Justamente para poder ajudar na explicação aqui dos cálculos que eu estou fazendo, né? Senão você não vai saber que conta que eu fiz. Então, qual que é o valor que eu preciso fazer as conversões agora? 210 metros. Então, vou fazer o mesmo que eu fiz aqui, ó, anteriormente, só que agora com outro valor. 210 o quê? Metros. Beleza? Então, mesmo procedimento. Para milímetro, eu faço o quê? Multiplico por 1000. Vou fazer mais rápido, né? Porque eu já fiz passo a passo lá da outra vez, agora eu vou fazer rápido. Então, se eu quero saber esse valor aqui, ó, em milímetros, o que eu faço? Multiplico por 1000. Multiplicando por 1000, eu adiciono o quê? 3 zeros aqui. Beleza? Em centímetros. Quero representar 210 metros em centímetros. Adiciono o quê? 2 zeros. Né? Porque eu estou multiplicando por 100, só adicionar 2 zeros. Agora em quilômetros. Quilômetros aí tem que fazer conta, né? Porque vai aparecer vírgula. Então, ó, 210 dividido por 1000. É quanto? 0,21. 0,21 o quê? Quilômetros. Até então não usei escala nenhuma. Por quê? Esse aqui é a escala de 1 para 1, a escala real, né? Agora eu vou usar o quê? As escalas de redução, né? Então, ó, escala de redução. Na escala de 1 para 25, né? Esses 210 metros, como é que eles vão poder ser representados? Então, vou pegar 210 e dividir por 25. Por quê? Porque é o fator de redução, né, da escala. Então, vou pegar aqui, ó, 210 dividir por 25. Por quanto? 8,4. Pega esse valor e coloca aqui, ó. 8,4. O quê? Metros. Beleza? Vou fazer todos aqui, depois converter mais rápido. De 1 para 50, vou pegar 210 e dividir pelo fator de redução. Por quanto? 4,2. 4,2 o quê? Metros. Vou pegar o valor real que eu tenho, 210, e dividir pelo fator de redução, que é 100. Por quanto? 2,1. 2,1. Que? Metros. O valor que eu tenho, que é 210 metros, e dividir pelo fator de redução, que é 125. 1,68. O que? Metros. Vou fazer aqui também, ó. 210 dividido por quanto? Por 200, né? Que é o fator de redução. É quanto? 1,05. 1,05 o quê? Metros. Certo? Todo mundo tá entendendo o que eu estou fazendo aí, pessoal? Porque senão sai fazendo conta aqui, vocês não entendem, aí dá ruim. Tranquilo, professor. Primeiro você achou lá a escala em metro, depois veio dividido pelo fator de conversão. Exatamente. Então, ó, dividir por 1000 dá quanto? 0,21 metros. Isso para escala, né? E agora, 210 dividido por quanto? Por 5.000.
porque a escala é de 1 para 5.000. Então, fica quanto? 0,042. 0,042 o quê? Metros. Certo? Então, ó, essa aqui era mais complicadinha de fazer. Agora, em milímetro é fácil, que é só ficar multiplicando por 1.000, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou andar 3 casas com a vírgula, né? Então, vai ser 8.400 milímetros. Aqui vai ser 840 centímetros. E aqui vai ser 0,084. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Na divisão é mais complicado, porque você não sabe onde põe a vírgula, né? Então, 8,4 dividido por 1.000 é 0,084. Por isso que é importante fazer a conta, senão fica errado, tá vendo? Então, tem 2 zeros aqui depois da vírgula. O quê? Quilômetros. 4,2 fica quanto? 4.200 milímetros. 420 centímetros. E aqui fica quanto? 0,0042 km. Aqui, 2.100 milímetros. Aqui, 210 centímetros. E aqui, 0,0021 quilômetros. Aqui, fica quanto? Vocês estão aí comigo? 1.680 milímetros. Aqui, fica quanto? 168 centímetros. E aqui, 0,00168 quilômetros. Beleza? Estou usando o mesmo padrão aqui das outras, né? Só mudando o valor. E aqui do mesmo jeito. 1,050 milímetros, né? Fazer essa aqui porque aparece um zero ali, às vezes confunde, né? 1,05 vezes 1.000 para transformar para milímetro. Fica quanto? 1.050. Beleza? Centímetros. 105 centímetros. Só multiplicar por 100, né? E quilômetro, 0,00105 km. Beleza? Aqui fica 210 milímetros. Aqui fica 21 centímetros. E aqui fica, vamos ver se eu vou acertar agora, 0,00021 km. Eu acho que é assim, vamos ver se está certo. 0,21 dividido por 1.000. Ó, deu certo. E a última ficou quanto? Essa aqui tem mais zero, né? Então é complicado, mas vai ficar 42 milímetros. Ou então 4,2 centímetros. Ou então, quantos quilômetros? Essa aqui vai ter que fazer conta, hein? Só adicionar mais 3 zeros aqui depois da vírgula. 1, 2, 3 quilômetros. Vamos ver se é isso mesmo. Então, 0,42. Na verdade, 0,042. 0,042 metros. Para poder transformar para quilômetros, eu faço o quê? Divido por 1.000 novamente. Porque eu estou transformando de metros para quilômetros. Então, 0,40 depois da vírgula, 42. Deu certo. Então, pessoal, é isso aqui, ó. Fiz junto com vocês aí, o desafio 2. Tranquilo? Ah, professor, mas a tabela que está lá não é essa. Então, você vem aqui, ó, exclui a coluna do valor em metros e vou excluir a linha da escala real. Seria excluir linha inteira. Pronto. Então, a resolução é essa aqui, ó, né? Peguei os 210. Uai, mas onde é que estão os 210, senhor? Aí entra na questão da interpretação. Por isso que eu fiz a interpretação aqui junto com vocês, né? E aí eu fiz as conversões, né? Como estava previsto aí. Certo? Todo mundo entendeu o que eu fiz, pessoal?
Sim ou não? Se ninguém falar nada, eu vou continuar aqui. Vou continuar aqui. Então, ó, desafio 2 feito. Beleza? Só falta agora o desafio 3. Então, ó, pro desafio 3, a lógica, desafio 4, né? Acabamos de fazer o desafio 3, na verdade. Já tô até perdido aqui já, né? Tanta atividade. Então, o que a gente fez aqui foi o desafio 3, interpretando escalas. Agora a gente vai fazer o desafio 4. Tranquilo? Deixa eu só mudar aqui a visualização. Então, pessoal, o desafio 4 é bem tranquilo também. Vou só organizar a folhinha aqui, só um instante. Então, ó, desafio 4, a parte de substituição de itens. Então, aqui ele coloca uma situação para a gente de uma retirada de transformador, por exemplo, né? Então, aqui ele mostra um exemplo que como que faz o preenchimento da tabela, né? Então, a primeira parte é a interpretação, né? O que é esse projeto aqui? A gente tem um croquis aqui, ó, é outro croquis, né? Outro desenho, semelhante aos que a gente já estava analisando aqui anteriormente, né? Aqui a gente tinha um croquis que a gente analisou as medidas, né? Esse croquis aqui, ó, que a gente tem agora, é para uma situação real, né? Que a gente vai fazer a substituição de um transformador, tranquilo? Então, aqui no exemplo, né? Aqui que a gente tem? A gente tem aqui 4 postes. Ah, senhor, como é que o senhor sabe que é poste isso aqui? Que a gente já fez a parte de interpretação, né, desses desenhos. Então, aqui a gente tem 4 postes e tem um transformador aqui, ó, instalado no poste 1. Como é que o senhor sabe, senhor, que tem um transformador instalado? Porque tem um triângulo. O triângulo representa para a gente o quê? Transformador, né? Então, ó, o que vai acontecer? A gente vai retirar um transformador aqui no poste 1 e substituir, instalar o quê? Um outro transformador, né? A atividade aqui é essa, certo? Como que vai ficar isso na tabela, né? Então, na tabela aqui, ó, essa tabela, inclusive, está errada, né? Eu peço até que vocês corrijam ela aí. Por quê? Porque aqui, ó, tá invertido essas duas informações, né? A folha resposta eu fiquei de corrigir, mas ainda não corrigi lá para vocês, né? Então, vou explicar o porquê, ó. Primeiro, na tabela, você vai colocar qual que é o número do poste que você vai analisar, né? Então, o local que a gente vai fazer a intervenção aqui, no caso, é o poste número 1, certo? Porque a atividade propôs isso. Então, ó, o poste número 1 é o que a gente está analisando. Projetado, né? O que é projetado? É o transformador projetado, é o transformador que vai ser instalado, né? Olhando esse desenho aqui, ó, a especificação do transformador que vai ser instalado é essa aqui, ó. Por quê? Porque ele não está riscado, né? Então, aqui a gente precisa escrever o quê? ET3A, certo? Então, essa é a especificação do novo transformador que vai ser instalado. E o cadastrado, professor? É justamente o que já existe lá na prática, né? Então, o ET1A é o que vai ser substituído. Por quê? Porque ele já existe, né? É o cadastrado. Então, quando vocês verem essa expressão aqui, ó, colocar aqui, ó, já instalado. Que no caso é o que vai ser substituído, né? Então, o transformador que já está instalado, que precisa ser substituído, é o ET1A. Por isso que ele está riscado aqui no desenho, certo? Então, estou corrigindo aí para vocês, ó. Então, a gente vai fazer o quê? Retirar o que está o quê? Cadastrado. Até essa informação aqui tá equivocada. Só corrigir aqui, ó. Então, ó, a gente vai retirar o cadastrado, porque a gente está seguindo o que está aqui no projeto, né? Então, ó, a gente retira o cadastrado e faz o quê? E instala o projetado, né? Porque essa é a lógica, né? Você faz um projeto justamente para você mudar o que está lá na realidade, né? Então, por isso que a gente vai retirar o poste, não, poste não, o transformador, né? Que já está, deixa eu escrever aqui, transformador, que aí fica mais fácil de vocês entenderem. Então, retirar o transformador cadastrado. Qual que é o transformador cadastrado? Vou colocar aqui entre parênteses, ó. É o ET1A. Certo? Por que ET, professor? Estação transformadora, né?
O significado dessa sigla aqui, ó, vou até colocar aqui para vocês embaixo. Ó. ET significa estação transformadora. Ou transformador só. Transformador. Certo? E instalar o projetado. Qual que é o projetado? É o transformador novo, que no caso aqui é quem? O ET3A. Tranquilo? Entenderam como é que tem que fazer a atividade? Esse aqui é um exemplo também. E aqui, ó, algumas indicações aqui, pessoal. Quando vocês verem esse X aqui nos projetos, em cima do nome dos elementos, é sempre o quê? O que você vai retirar. Então, por exemplo, tem um poste que tem essa indicação aqui, ó, que tem esse X em cima dele. Quer dizer que você vai fazer o quê? Retirar o poste código 23 e a chave faca abertura em carga CF. Por quê? Porque esse poste aqui é especificado justamente nesse padrão, né? Primeiro, tem o número do poste, que no caso aqui é 23, depois tem o código dele, depois tem algum outro elemento que tenha nele, que no caso aqui é chave faca, por isso que é CF aqui, né? Então aqui é um outro exemplo, ó, exemplo 2, certo? Esse exemplo aqui no caso está certo, porque aqui realmente a gente vai retirar esse poste 23, né? Se você vê essa simbologia em um determinado projeto com um X em cima, quando você vê o X, é sempre o quê? O que você vai ter que retirar, certo? Aqui no caso, ó, se você vê um exemplo desse, vai retirar o poste código 15, porque é o que está arriscado, e instalar um poste código 14, porque é o que não está arriscado, né? É bem intuitivo essas considerações, certo? E agora a gente vai fazer a atividade aqui, ó. Agora a gente vai preencher a tabela de acordo com o quê? Com essa situação aqui, ó. Então, a primeira coisa, a gente tem o quê? Poste número 3. Deixa eu ver se nesse desenho aqui tem ele. Pode ser que seja esse poste número 3. Deixa eu ver aqui. Não, poste número 5, poste número 4. É, essa mesma situação. Deixa eu pegar o desenho aqui. Vou colocar o desenho aqui para explicando para vocês junto com o desenho. Então, aqui, por exemplo, ó, o que ele pede? Ele pede a gente para poder preencher essa tabela aqui embaixo, certo? De acordo com essa ordem de serviço aqui, com essa situação. Então, vamos lá. Poste número 3. Então, eu venho aqui na tabela, deixa eu só diminuir aqui, e vou escrever aqui, ó. Qual que é o número do poste? 3, certo? Só que assim, é importante, além do número do poste, você escrever o código dele. Como que os postes geralmente são representados, né? Eles são representados dessa forma aqui, ó. Só tirar essas barrinhas aqui. O padrão de representação é esse aqui, ó. Deixa eu só copiar aqui. Vou colar essa informação aqui. Só para poder mostrar para vocês como que é representado o poste, né, num projeto. Então, aqui, por exemplo, ó, esse poste aqui é o número 3, né? Então, o primeiro número que vem para poder representar ele é sempre o número do poste, certo? Depois, a gente coloca um ponto e vírgula e a gente coloca o código do poste. No nosso caso aqui, ó, não tem um código, né? Não tem um código específico aqui nesse poste. Então, a gente pode chamar ele de P3, por exemplo, certo? Então, poste número 3, a gente chama ele de P3. E esse 3 entre parênteses aqui significa que é uma rede trifásica. Por isso que tem esse 3 aqui. Né? Aqui não falou, né, se era trifásica, se era monofásica. Só fala aqui que, por exemplo, ó, existe uma estrutura primária P1, né? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente pode, no caso aqui, chamar o poste de P1. Por quê? Porque a situação aqui está já falando que ela é o quê? É o poste P1. Né? Aqui no desenho não tem, mas aqui no texto tem. Então, a gente pode usar essa informação que tem aqui no texto, certo? Seria interessante que tivesse essa informação aqui também no poste, justamente para identificar ele, né? Então, é um poste P1 estrutura primária. Estrutura primária é da rede o quê? Trifásica, né? Quando a gente fala rede primária, a rede necessariamente ela é trifásica. Por isso que eu coloquei, por isso que se utiliza, né, o 3 aqui. Tudo bem? E outra coisa, ó, tem uma estrutura secundária S43, né? Então, essa estrutura secundária a gente coloca aqui, ó,
no final da representação do texto do poste, né? Então, essa é a forma de representar esse poste, certo? Ó, em um poste, código número 18, né? Que será substituído por um número 23. Então, esses números aqui, ó, poste 18 e poste 23, a gente vai usar essas informações justamente aqui, ó, no projetado e no cadastrado, certo? Então, vamos lá. Para o projetado, vocês entenderam essa questão aqui da nomenclatura? Sim ou não? Tranquilo. Então, vamos identificar os outros postes. O poste 5, por exemplo, como é que vai ser o código dele? Primeiro, vai ter o número dele, que é 5. Vou copiar o de cima para ficar na mesma formatação. Esse aqui é o poste que já existe lá, viu, pessoal? Ele vai ser substituído e, dependendo, muda o número do poste. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem um poste de número 5. Existe uma estrutura primária P3, então aqui vai ser uma P3. Trifásica também, né? Porque é rede primária, então é trifásica também. E uma entrada exclusiva em um poste código número 21, que será substituído por um número 23. Então, aqui, por exemplo, ó, não tem nada, nenhuma informação de rede secundária. Então, aqui fica em branco essa informação, né? Aqui a gente colocou o S43 porque tem uma estrutura secundária desse tipo, S43, certo? Mas, como aqui não tem informação, né, de rede secundária, a gente deixa em branco. Beleza? E o outro poste aqui é o quê? Poste número 4. Alguém quer perguntar aí, pessoal? Luzirene. Tá com áudio habilitado, quer perguntar? Vou desabilitar aqui para não dar interferência. Então, ó, o poste número 4, que é o da letra... Na verdade, é essa situação aqui, né? São 3 questões aqui, A, B e C. Ele acabou mudando aqui a configuração. Só corrigir aqui a formatação. São 3 questões aqui, na verdade, né? A, B e C. Só um instante. Estamos finalizando já, pessoal. Falei para vocês que a atividade era tranquila, não precisava de um mês para fazer, né? A gente consegue fazer ela aqui bem rápido. Certo? Então, poste número 4. Por isso que eu falei que a pior parte já passou, né? Essa parte aqui, ó, de fundamentos. Oi, pode falar. O José Valdir. Professor, eu queria saber, essas aulas do senhor, tem como eu baixar e ficar gravada para mim, professor? Fica tudo no canal aqui, ó. Tem um canal no YouTube, né? Que é onde eu fico colocando todas as aulas. Não, se vocês quiserem vir aqui, ó. Todas as aulas que eu tenho, com as diferentes turmas, fica tudo aqui. Sempre fica gravado aqui, sempre fica no YouTube. Só ir lá no YouTube, colocar o nome do senhor, acha, né? Acha, eu vou mandar o link aqui no chat também, caso você queira ir lá para você. Quero sim, professor, quero sim. Daí fica organizado. Beleza. Então, só explicando, ó, a pior parte, vamos dizer assim, do curso, que era fundamentos, né, de eletricidade, se aqui a gente pode falar que é a pior parte, ela já passou, que era a parte dos cálculos, né, e tal. Então, deixa eu só mostrar aqui, turma de vocês é a 12. Então, aqui, ó, a parte mais complicadinha, que tinha mais atividade, né, era a fundamento de eletricidade, que eram 3 atividades, né. Daqui para frente vai ser muito tranquilo, beleza? Por isso que a atividade aqui, ó, a gente conseguiu praticamente resolver ela em 2 aulas, certo? Deixa eu só colar aqui no chat o canal lá do YouTube. Caso alguém queira se inscrever lá para assistir as webs depois. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o poste número 4, né? Como que é o código dele, né? Eu vou copiar essa formatação aqui só para ficar igual. Então, aqui, ó. O número do poste é a primeira informação que eu coloco, né? Existe uma chave
simples, aqui não fala o código da chave, né? Então, eu vou chamar esse poste aqui de P4. Como aqui no texto não está falando, né? Eu vou chamar esse poste de P4. Ele é do tipo trifásico também, né? Por quê? Porque é uma rede primária, né? Aqui não está falando que é uma rede primária, mas se tem chave-faca geralmente, ela é instalada em quê? Rede primária, né? Até colocar aqui, ó. Rede primária, no caso trifásica, né? Vou colocar aqui trifásica. Geralmente a chave-faca é usada justamente para manobrar a rede trifásica, certo? E tem uma estrutura o quê? Chave-faca. Então, vou colocar aqui, ó, CF, certo? Então, essa é a representação desse poste, tranquilo? Agora a gente vai avaliar qual que é a situação de cada um, se para a gente poder preencher, né, a questão do cadastrado e do projetado, beleza? Então, vamos para o primeiro aqui, ó. Então, ó, existe uma estrutura primária trifásica P1. Então, o que já existe é o quê? Oi, pode falar. A Cíntia não tá aparecendo e a sua aula não tá aparecendo aí, não. Ficou parada aí numa página aí. Mudança de escala. Para todo mundo tá desse jeito, pessoal? Para mim aqui tá normal, professor. Tá Pra mim normal, também. professor. Para mim também tá normal, professor. Tá Então, ótimo. provavelmente é o seu... Tenta entrar na web e sair da web e entrar novamente, Glaucio, para ver se funciona. Tá bom, vou ver aqui. Beleza. Vou continuar aqui, então. Hein, Então, ó. professor? Oi, pode falar. Tranquilo. É porque a Cíntia estava em cima da atividade, mas já regularizou já. Beleza, valeu. Então, ó, já existe uma estrutura lá, né, primária, trifásica P1. Então, a estrutura que já existe é a que já está o quê? Cadastrada. Então, aqui, ó, a estrutura P1 é a que já existe, né? Deixa eu só copiar aqui essa formatação, para ficar tudo igual aqui. Então, cadastrado é o quê? Já existente. Já existente. Estou complementando aqui a tabela, né, para poder ficar melhor a explicação aí. Ó, e tem uma estrutura secundária, né? S3. Então, eu vou copiar essa informação aqui, ó. Porque é o tipo, é o poste que já está lá na realidade. É esse aqui, ó. Certo? O jeito correto vamos dizer assim, escrever, né? De descrever esse poste é desse jeito. É um poste 3, é o poste 3, que tem esse código P1, né? Porque é a estrutura primária que tem lá. E a rede secundária que está instalada é S43, né? Então, ó, existe uma rede primária, uma estrutura secundária em um poste código número 18, né? Então, essa informação até então a gente não tinha, né? Então, o poste aqui, no caso, não vai ser número 3, vai ser o quê? 18, certo? Então, eu preciso corrigir essa informação aqui, ó. Porque eu não tinha terminado de ler o texto lá, né? Então, o número de poste é 18, só que o código dele é P13. O código continua o mesmo, né? P1. Beleza? E ele vai ser substituído por um poste do quê? Número 23. Então, o que vai acontecer? Vou pegar essa informação aqui, ó. Vou copiar. E agora vai fazer o quê? Vai mudar o número do poste. O número do poste agora vai ser quanto? Número 23. O código dele vai continuar o mesmo, né? Então, e a rede secundária? Ele não fala nada da rede secundária, mas provavelmente vai continuar. Por quê? Não faz sentido você substituir o poste, né? E tirar a rede secundária dele, pela lógica, né? Então, assim, só para poder já vocês irem acostumando com essa ideia, né? Que muita coisa vocês vão precisar ter esse raciocínio lógico, entendeu? Então, assim, essa é a situação. O projetado, lá no caso, é o 23, que é o que vai ser substituído, né? Você vai substituir o 18 pelo poste 23. Certo, pessoal? Deixa eu só arrumar aqui. Assim pode parecer um pouco complicado, né, nesse primeiro momento, mas quando vocês começarem a ver isso no dia a dia de vocês, vai ficar muito tranquilo, né?
vai bater o olho aqui e já vai falar, esse aqui é o poste número 23, esse aqui é o código dele, e essa aqui é a estrutura que tem na rede secundária. Beleza? E aqui o texto, ó. O texto eu vou copiar aqui, ó. Copiar aqui só para poder agilizar aqui para a gente finalizar, né? Então, ó, a gente vai fazer o quê? Retirar o poste, né? No caso aqui não é transformador, né? O poste cadastrado, qual que é o poste cadastrado? Vou colocar aqui só o número dele. Cadastrado é o que já existe. 18. E instalar o quê? O projetado. Qual que é o poste que está projetado? 23. Então é isso. Muito tranquilo, não é? Sim ou não? Tranquilo, professor. Beleza, então. Próximo aqui, ó. Letra B. Poste número 5. Existe uma estrutura primária P3, né? Então, essa aqui, ó, é o que já está lá. Então, vou copiar aqui e vamos continuar lendo para ver se vai mudar alguma coisa. Uma entrada exclusiva em um poste código número 21. Então, o código dele, na verdade, não é 5, é quanto? 21. Então, vai mudar esse código aqui. Que 5 era o que eu tinha escolhido, né? Porque até então eu não tinha lido aqui ainda. Então, ó, que será substituído por um número 23. Então, aqui, ó, vai continuar a mesma estrutura, mas vai mudar o quê? O número do poste, né? Então, ele vai deixar de ser o poste 21 e vai passar a ser o poste o quê? 23. O código dele, P33, vai continuar o mesmo, certo? Não muda o código, vai mudar o número só dele, certo? Porque o código, geralmente, é o que já está definido lá no cadastro dele, né? Então, nem é interessante ficar mudando o número do código cadastrado, né? Mas pode mudar o número do poste, né? Porque, por exemplo, ó, esse poste P3, pode ser que ele já foi um poste, por exemplo, de número, sei lá, 14, né? Pode ser que ele já foi um poste de número 10, né? A gente não sabe. Mas nessa situação aqui, ó, qual que é o número atual dele, né? Ó, existe uma estrutura primária P3, uma entrada exclusiva em um poste código número 21. Então, o 21 é o que já existe, que será substituído por um número 23. Então, a gente muda só um número, a gente não muda o código dele. Tudo bem? E retirar a entrada exclusiva. Essa entrada exclusiva, quando chegar na parte mais específica do curso, vocês vão entender mais essa questão de entrada exclusiva, certo? Mas, basicamente, entendendo essa questão de qual poste que vai ser retirado e qual que vai ser instalado, já é o suficiente, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, o comentário aqui é esse, ó. A gente vai justificar aqui, ó. Então, retirar o poste cadastrado, que no caso é qual? 21. E instalar qual? O projetado, que aqui no caso é o 23 também. No caso, coincidiu as duas atividades aqui. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Passar para o último, então. Então, pessoal, cadastrado é sempre o que já existe. Projetado é o novo que vai ser instalado. Então, ó, poste número 4. Existe uma chave faca, rede trifásica, né? Simples NF, que será substituído por uma chave com abertura em carga. Como assim, professor? Uma chave faca com abertura em carga. Vou mostrar aqui para vocês. Copiar. Você vem aqui, ó, na web. Vou ver. Então, esse é um modelo de chave com abertura em carga, né? Então, assim, ele não falou qual que era o código dela, não falou nada, né? Só falou que é esse tipo de chave, né? Que ela pode ter a possibilidade, né, de ser aberta em carga, né? De forma o quê? De forma automática. E a simples, como que é a simples? A simples é dessa forma aqui, ó. Vou só mostrar um desenho dela mais detalhado aqui, né? Então, essa aqui é a chave com abertura em carga. A gente não sabe o código dela, né? Não sabe como que é. Geralmente usa esse tipo de chave em subestação, né? Subestação para manobrar a subestação, aí geralmente usa esse tipo de chave, certo? Na realidade de vocês de eletricista não é muito comum. A que vocês vão ver mais é a chave do tipo simples. Pelo menos aqui na realidade de Goiás é essa, né? Essa aqui é a simples. Ela é monopolar, né? Ela é só para uma fase. Só que aí a gente usa ela em diferentes, usa 3 para a rede trifásica, né? Mas ela, a priori, ela é monopolar, né? Então elas instaladas ficam dessa forma aí, certo? Isso aqui para a rede compacta. Para a rede convencional,
aí já é diferente, né? Que é para a rede convencional, né? Com os cabos nus, e para a rede compacta, não fica muito diferente também, não, né? Só muda o tipo de cabo aqui, né? Na rede compacta usa o cabo que tem proteção. Na rede convencional usa o cabo sem proteção. No caso aqui é chave fusível, né? Enfim, vamos lá finalizar a atividade? Então, ó, o poste que já existe é esse aqui. Vou copiar ele aqui. Colar aqui. O código do poste ele não falou, né? Então, vou deixar o código, o número, esse número 4, né? Porque aqui no texto não está falando nenhum outro número, né? Só fala que existe uma chave faca simples NF, né? Então, ó, chave faca simples NF, vou chamar ela aqui, ó, de NF, que foi o código que ele usou aqui, certo? Que deverá ser substituído por uma chave faca com abertura em carga. Eu não sei qual que é o código, né? Mas o que eu vou fazer? Vou copiar isso aqui, ó. Como ele não informou qual que é o código, eu vou escolher um nome para ela, certo? Então aqui, por exemplo, é isso que as distribuidoras, as concessionárias fazem, né? Às vezes eles, para poder se adequar à realidade local, eles escolhem um nome para cada tipo de dispositivo, dependendo, um código específico, né? Então, ó, vou chamar de chave faca, abertura com carga, certo? Então, o código aqui vai ser esse aqui, ó, chave faca com abertura em carga, né? Então, que já está cadastrado, tem uma chave faca simples, que é chamada de NF, que vai ser substituído por um poste que tem o quê? Chave faca com abertura em carga, né? Então é isso, pessoal. Agora você vem aqui, ó, e coloca aqui o texto, justamente para poder você concluir a atividade. Retirar o poste. É o poste ou só a rede? A chave. Existe uma chave faca simples que deve ser substituído por uma chave faca com abertura. Então, ó, é só retirar a chave, não vai retirar o poste, né? Então, ó, retirar a chave. Vai sair qual? Vai sair a do que já está cadastrado, que no caso é a NF, que é a chave simples. E instalar o quê? Instalar a chave. O quê? Qual chave? CFAC, que foi a que eu dei o nome aqui para ela. Beleza? No caso é a chave faca com abertura em carga. Tranquilo, pessoal? Com isso, finalizamos aí, ó, os 4 desafios, né? Qualquer dúvida, né? Estou à disposição de vocês aí, de segunda a sexta, das 13 às 22, para tirarem dúvidas, certo? Quem assistiu ao web aqui consegue fazer a atividade tranquilamente, certo? Quem não assistiu, quem não pôde acompanhar de forma síncrona, essa web está sendo gravada e vai ser disponibilizada para vocês aqui na plataforma, na aba de biblioteca, beleza? Então, vou Professor, disponibilizar aí para vocês. Pode falar. eu não estou conseguindo registrar minha presença. Não, fica tranquilo que quando você entregar a atividade aqui, ó, ela vai ser computada. Dê prioridade para Tá. poder fazer a atividade. Ah, beleza, então. Obrigado. Professor, Fernando, pode falar. professor, eu mandei já o meu trabalho. Esse desafio 3 e 4, o 3, eu mandei sem escrever os milímetros, escrevi só os números, né? Não coloquei milímetro, nem centímetro, nem quilômetro. No 3. Não, se você quiser refazer, dá tempo ainda. Você pode fazer o reenvio, né? Você corrige e faz o reenvio, não tem problema não. Tá. É porque hoje não dá, professor, porque eu estou aqui no computador que está desconfigurado. Já tentei arrumar aqui, não consigo. Quando eu vou fazer, bagunça tudo. O resto eu fiz lá no meu trabalho. Não, tranquilo. Mas dá tempo, tá com tempo ainda. Pode ficar tranquilo que vocês têm um mês aí para corrigir, fazer. Só não deixa para a última hora, né? O quanto Não, mas o antes senhor falou que é só não era só em ter quarta-feira, dia 31? Ah, você é da turma 10, né? Deixa eu verificar aqui. Perdão. É porque você é da outra também, turma, né? né? Não expliquei também, né, professor? Ah, não, tranquilo. É porque você é da turma 10. Deixa eu olhar Isso. aqui. Não, mas pode ficar tranquilo que eu estendi o prazo da turma 10 também. O prazo de envio da turma 10 dia aqui, 31, ó. né? Isso, até dia 31. Eu coloquei aqui até dia 18. Tá aqui até dia 18, mas faltou colocar o aviso aqui ainda, né? Eu vou colocar o aviso daqui a pouquinho, que até dia 31 fica valendo os 100 pontos.
Beleza, então. Então eu vou enviar segunda-feira, professor. Beleza, então, tranquilo. Não tem problema não, né? Tem Se eu não. corrigir, dá tempo? Não, dá tempo, dá tempo. Beleza, então, professor. Valeu. Falou. Obrigado, senhor. Por nada. Semana que vem tem web, hein? Semana que vem tem web da outra, ou seja. Então Bacana, já bacana. fica a dica aqui, ó. Qualidade, saúde e segurança já vai começar dia 24, viu? Beleza. Então, por O isso meu que eu não, falo já pra fiz vocês tudo, deixarem. só o 3 que esqueci de escrever milímetro, centímetro, quilômetro. O resto Não, já tá beleza. tudo pronto. Fechou, então. Obrigado, professor. Valeu. Por nada. Alguma dúvida, pessoal? Por mim tá Se ninguém tudo tiver... 100%, Se ninguém... professor. Fechou, então. Essa web de hoje eu vou disponibilizar tanto na biblioteca aqui, ó, da turma 12, né, que é a web aqui do dia 19, e vou disponibilizar aqui também, ó, na biblioteca da turma 10, né? Por quê? Porque o pessoal, às vezes, né, perdeu uma web, às vezes não assistiu, né? Deixa eu só olhar aqui, cadê a turma 10? Aqui é a 12, a 10, é essa aqui. Então, para quem... Perdão. Vou só voltar aqui, só abrir a turma aqui certinho, senão eu me perco. Então, para quem entrou aqui, né, da turma 10, vou disponibilizar o S-Web também, que eu explico o passo a passo, né, dos desafios 3 e 4 da SAP, de sistemas de medida e representação, né? Então, aqui vocês já tiveram outras webs que eu expliquei essa atividade já também com vocês. Tiveram 2 webs de dúvidas, e aí vou disponibilizar essa de hoje aqui também para vocês. Tá bom? Pessoal da turma 10 aí. Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Se ninguém tiver dúvidas, então vou encerrar a reunião aqui, ó. Só reforçando avisos. Próxima semana, as 2 turmas, tanto a 12 quanto a 10, teremos web da UC de Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança. Por quê, professor? Porque a gente já finalizou as explicações dessa unidade curricular aqui, tudo bem? Mas vocês ainda continuam com prazo, né? A turma 12 aqui, ó, até dia 11 de setembro para enviar, certo? Só que aí a gente vai antecipar um pouquinho essa aqui, justamente para a gente poder fazer as webs juntas, da turma 10 e turma 12, para a gente ter um aproveitamento melhor aí para vocês. Tá bom? Tranquilo? Então, só parar de compartilhar aqui, falar um oi aqui para vocês, certo? Então, até a próxima quarta-feira, a gente vai se ver, né, na web de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente. Tá bom? Abraço, tchau, tchau.